Ame o próximo como a ti mesmo. E aí a gente tem que falar algumas coisas aí dentro de um contexto geral. Não é um contexto, uma realidade somente dessa igreja. Oxalá que essa igreja não se encaixe no que eu vou falar em algumas coisas aqui. Outros sim, em alguns lugares a gente vê que esse conceito de amor já ficou longe faz tempo, né? Já ficou longe faz tempo, muito tempo. Muito tempo. E aí a gente vai ter esse tempo agora para a gente refletir sobre essa questão que é o amor ao próximo, que é a base das missões. Você vai ver hoje aqui que amar o próximo é a base das missões. Ninguém faz nada sem amor. Ninguém faz nada sem amar o próximo. E as missões, esse é o seu foco, esse é o centro, porque olhamos para a pessoa do Senhor Jesus e nós temos esse discernimento. E aí é triste a gente ver que em alguns lugares esse amor já foi. Logo quando a gente percebe em algumas igrejas que esse amor, quando vai embora tudo. Vai embora a visão da igreja, vai embora o propósito da igreja, vai embora a manifestação do reino de Deus vai junto, porque a base é o amor. Quando você vê, por exemplo, o caso que aconteceu no nosso ministério, por exemplo, uma irmã, está gravando? Não? Está gravando? Glória a Deus, depois ele está ao vivo ou não? Está só gravando? Você edita. E aí aconteceu então na nossa igreja, não na igreja que eu dirijo, no nosso ministério, né? Então uma irmã foi mandar um áudio para outra e ela mandou errado, mandou no grupo do ciclo de oração. E o problema é que quando ela apagou o áudio foi tarde demais, né? Porque aí ela mandou o áudio para outra irmã. Olha, irmã, se a irmã estivesse aqui agora, eu meti a mão na sua cara. As irmãs estiveram conversando, né? Algo bem sadio, bem light. Só que a irmã errou e mandou um grupo de oração na igreja. E por essas coisas e outras, você percebe que o nível de guerra chegou, né? Está mais ou menos o nível de guerra, mas não aqui, amém? Não nessa igreja, em nome de Jesus. Aí a gente percebe essas coisas aí e a gente fica entristecido, porque se o ciclo de oração está nesse pé de guerra, você imagina o restante como é que está. E aí a gente foge totalmente dos princípios bíblicos e divinos acerca do discipulado do Senhor Jesus. Então, por exemplo, irmão, o texto que vocês leram, que é a base aqui da nossa ministração também, é o tema, o verso 8, duas palavras, ou dois verbos, chamam a nossa atenção no original grego, que vai mais ou menos dar a nós a direção aqui para esse sentido. A primeira expressão importante aqui do texto, que o apóstolo Paulo está citando, é o amar. Observe, o apóstolo Paulo, assim como Cristo, apóstolo Paulo, como um bom discípulo de Cristo, está colocando como base da igreja o amor, o amar, como base da igreja, o amar. E é interessante a expressão que ele fala assim. A minha tradução é King James, por isso é um pouquinho diferente, é uma tradução bíblica, uma tradução mais literal do inglês do século XVI, então é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Ele diz: a nenhum homem devais coisa alguma, senão amar. Amar. O débito nosso no reino de Deus, na manifestação do reino de Deus, é amor, é amar ao próximo, é a base de todas as coisas. Não tem como nós fazermos missões, ou muito menos não tem como nós servirmos ao Senhor, se não aprendemos a amar, especialmente a amar uns aos outros, amarmos uns aos outros. Mas interessante que a expressão amar aqui, que é agapan no original grego, a palavra amor no grego tem várias transliterações do original grego, mas interessante que a tradução desse amar aqui em Romanos 13:8 é agapan,
E essa palavra grega, agapan, de amar, vai aparecer em algumas outras passagens bíblicas, muito especialmente, por exemplo, em Marcos capítulo 12, versículo 33, e outros textos que falam esse texto também aqui, quando Jesus está ensinando e mostrando sobre os dois grandes mandamentos. Perceba, ele fala que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é amar o próximo a ti mesmo. Era a dúvida de muitos religiosos da época. Mas interessante que o texto que repete em outros evangelhos, mas eu trouxe aqui o de Marcos, porque diz assim, Marcos 12, 33 diz: amar de todo o coração, é o que diz Jesus sobre cumprir a lei, amar de todo entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo. E mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Ou seja, Jesus disse que é mais importante amar o próximo do que oferecer sacrifícios e ofertas na sua casa. Muito mais importante do que o teu devocional, porque isso que é oferta e sacrifício, é a nossa devoção, é a nossa prática religiosa. Oferecer sacrifício ao Senhor, levar oferta ao Senhor, é a parte que nós fazemos dentro do governo da igreja de Deus. Mas só que o amor deve ser muito mais importante na sua vida, muito mais importante do que dizimar, do que ofertar, do que orar, do que jejuar, de entregar uma oferta ao Senhor de sacrifício. Amar é muito mais importante. É o texto quem diz que o amor ao próximo é muito mais importante do que todas essas coisas. Ora, aí a gente entende o seguinte, que mesmo a gente ofertando com regularidade, sendo fiel no dízimo, congregando certinho, não faltando aos cultos, fazendo nossa casa devocional, se nós fizermos tudo isso de uma forma bem religiosa, mas se não tiver amor um para com o outro, tudo isso é vão, não faz sentido fazê-lo, porque não cria vínculo espiritual, não cria aliança com o reino. Toda prática espiritual, se ela não estiver envolvida em amor, não dá liga, não faz sentido, não conecta com o céu. A base do reino de Deus é o amor. Jesus disse para aqueles religiosos: se vocês querem cumprir a lei, façam só duas coisas: amem o seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e bem como também ame ao seu próximo como a ti mesmo. Fazendo assim você não cumprir toda a lei. É o que Paulo diz aqui em Romanos 13. Se nós quisermos cumprir a lei, precisamos aprender esse princípio de amar o próximo como a nós mesmos. Você percebe que o verso 9, Paulo fala de pecados que ferem o homem. Paulo fala de pecado que fere relacionamento entre nós. Porque se Paulo falasse do primeiro grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ele falaria assim, não tenham ídolos, não orem para ídolos, não busquem ídolos, não falem o nome de Deus em vão. Se Paulo fosse defender esse primeiro mandamento, falaria isso. Mas Paulo fala assim, não cometa adultério, não assassina ninguém, não furta ninguém no roubo, não dá falso testemunho, não cobiça a mulher, nem nada de ninguém. Isso faz relacionamento entre um com o outro. E a lei vertical, não horizontal, é vertical. Logo, irmãos, se você ama ao teu próximo como a ti mesmo, você não comete esses pecados. Logo, a lei não tem poder sobre você, mas sim a graça salvadora em Cristo Jesus, que a base é o amor. Porque se eu amo, eu não cometo esses pecados contra meu irmão. Eu não posso falar que pertenço a uma igreja evangélica, eu não posso falar que eu sou cristão se eu cometer esses crimes, esses pecados. Se eu não amar ao próximo, eu não posso falar que eu sou cristão, porque
porque a base é o amor, não é guerra, não é ódio. Nós não estamos envolvidos no reino de Deus para se odiar. Cristo não nos chamou para o seu reino para nos odiarmos, para maltratar um ao outro. É triste ver que no meio evangélico, como que a gente tem a capacidade tão rápida de odiar a pessoa. E um dia a pessoa é o irmão mais amado da igreja, é a pessoa que a gente mais ama, que mais quer bem, mas só porque essa pessoa às vezes nunca falou um não para você. Aí quando essa pessoa fala um não para você, no outro dia essa pessoa já é a pior pessoa do mundo. Ai que não dá, ai que aquela irmã, ai que aquele irmão. E você quer ver a gente matar alguém? É quando alguém peca no nosso meio. Deus tem misericórdia, mas a gente não tem. A gente empurra já para o buraco. Ah, pecou porque não vigiou. Ah, pecou porque quis. Ah, porque não sei o que. A gente é expert nisso. Mas não podemos ser assim. Temos que aprender a amar o amor. Não tem como fazer missão se não amar. Ninguém faz missão se não ama. Ninguém evangeliza se não ama. Você quer saber uma coisa? A falta nossa de evangelização, escute isso, a falta nossa de evangelização é o termômetro de quão profundo está o esfriamento do amor na igreja. Porque a pessoa, vou falar você porque é muito forte, mas por que um cristão não consegue evangelizar na fábrica, na escola, no bairro? Por que não conseguimos falar de Jesus para as outras pessoas? Porque na verdade você odeia seu vizinho de máquina, você odeia seu gerente, você odeia seu patrão, você não ama, você não evangeliza. E nós estamos errados sendo assim. Porque o ímpio é o ímpio. A missão da igreja é a evangelização, sim ou não? Quem está me ouvindo diz amém? A missão da igreja é a evangelização. Mas nós não vamos evangelizar se não amamos. Mas quando na fábrica chega o seu amigo do seu setor, quando na fábrica chega o seu gerente, o seu patrão, e você sabe a vida promíscua que ele e que ela leva, e você, conhecendo a palavra e sabendo da existência do inferno, você tem que amar aquela alma, porque você sabe que ela está indo a passos largos para o inferno, um tormento eterno, e por amar a alma dela, você tem que falar de Jesus para ela, mas só fala quem ama. A falta de missão, a falta de evangelização é o termômetro do nosso desamor. Eu venho de chão de fábrica desde os 13 anos. Eu sei o que é crente dentro de fábrica. Por exemplo, na minha empresa hoje, eu tenho uma empresa. Na minha empresa eu não contrato crente. Você acredita? Acredita, porque é verdade. Eu não contrato crente na minha empresa. Literalmente eu não contrato crente. Pastor, mas o senhor é ruim. Não. Todo crente que contratei deu problema para mim. Então não contrato mais. 100%, todos os crentes que eu contratei deu problema para mim. Todos. 100%, todos. Uns me traiu, outros me roubou, outros eu devendo. Todos deu problema. Nós precisamos melhorar muito nosso caráter, irmãos. Essa é a verdade. Nós pagamos de evangélico, do povo evangélico, 45 milhões de evangélicos no Brasil, mas a maioria é mau caráter. A maioria não é crente, não é cristão, não é evangélico. A maioria não ama. Porque se o cara que é crente, está do meu lado, está andando comigo, consegue me roubar, não me ama. Agora, quando, e eu profetizo hoje isso para você, a gente se permitir
o Espírito de Deus derramar em nós, trazer para nós um batismo de amor, nós vamos mudar. Porque quando nós somos batizados no amor de Cristo, o nosso olhar é diferente. Eu olho para os meus irmãos, para as pessoas que não são crentes, eu não desejo mal para ela, eu não quero mal para ela. Quando eu sou batizado no amor de Cristo, eu quero o bem do meu irmão, eu quero o bem das pessoas, então eu evangelizo. Eu falo para Jesus porque eu estou amando ela em Cristo. Mas nós precisamos urgentemente ser batizados no amor de Deus, porque muitos de nós já se afastamos desse amor. Daí, essa expressão desse amor agapã, nós temos outra expressão dela em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. O discipulado de Deus para nós no seu reino é o ensino de amar um ao outro. É o que Paulo disse aqui aos irmãos em Tessalônica. Olha, irmãos, falei para vocês de muitas coisas, mas quanto ao amor fraternal, vou ficar em silêncio agora, porque eu sei que Deus já ensinou vocês a amar uns aos outros. Deus, irmãos, em cada palavra, em cada ministração feita aqui pelo seu pastor e outros irmãos, cada culto que é feito aqui, cada oração que você está envolvida, cada propósito de Deus para esta igreja, saiba, em essência, Deus está nos ensinando a amar um ao outro. Deus não vai construir uma base ministerial para nós se a base dela não for o amor. Deus não constrói nada, Deus não edifica nada ministerialmente. Falta de obreiro não, fala de vida cristã. Na nossa carreira cristã, Deus não confia nada a nós se a base do nosso relacionamento não for o amor. O amor é a base, é o que Deus está ensinando para nós. 1 João 4, 11 e 12 diz: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. É o que disse o apóstolo do amor, o apóstolo João. Olha que texto interessantíssimo, irmãos. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Você concorda e diz amém? Agora, olha aqui. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Vou parafrasear aqui. Só que, se o amor de Deus for aperfeiçoado em você, as pessoas verão Deus através da sua vida. Esse é o nosso propósito de existência como igreja. Esse nosso propósito como igreja é manifestar a presença de Deus. O nosso propósito como igreja no reino de Deus é manifestar Deus para as pessoas em comum. Mas as pessoas só vão identificar, contemplar, ver uma revelação de Deus através da nossa vida. Como? Amando. 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 Quando sua vizinha, o seu vizinho, seus amigos olhar para você e ver você, não aquela mulher rabugenta, briguenta da rua, só uma confusão com todo mundo, briga com o lixeiro que passa, briga com o cara que vai pegar a luz, vai ver o relógio da água, briga com todo mundo, gente chata, ignorante, gente ruim, é a crente ali, ó, faz isso não, ó. Faz isso não. Na sua rua, no seu bairro, seja a mais amável, a mais querida,
a mais simples, a pessoa mais bonita do bairro, não pela beleza física, mas pelo caráter humilde, temente a Deus. Não seja briguento ou briguento da rua, aquele irmão com confusão com todo mundo. Na firma é o mais chato aquele irmão, é o mais ignorante, é o que mais briga, é o primeiro que vem no sindicato e reclama da firma. Não, irmão! Não! Nós somos igreja, nós temos que manifestar Deus para as pessoas. E as pessoas vão ver Deus em nós quando ver o amor de Deus em nós. Quando na fábrica você percebe que há uma confusão, uma brigando com a outra, uma quer tomar o marido da outra, vice-versa, os homens também. Quando você vê essas coisas aí, você entra, apazigua, aconselha, ora, ajuda, traz para um culto, fala de Jesus, abrace ela, ame ela, fala, não faça isso não, não faz isso não, respeita a família do outro, não vai pôr mais lenha não, irmão, vai pôr mais fogueira não, aumentar a chama da briga, da contenda. Nós precisamos manifestar a presença de Deus para esse mundo. Escute, e Deus não vai mandar mais anjo não, não tem mais anjo para mandar não. A missão está na sua mão, não é na minha não, não é só na minha não, não é só do pastor não, está nas nossas mãos, nas mãos da igreja. Manifestar Jesus é através de você. Mas como? Falando qualquer jeito? Não. Te dou dois testemunhos tristes aqui. No 2014, na presa que eu tinha lá, tinha uns crentes lá, e deu problema também. Inclusive, era ovelha minha ainda. Acredita? Aí tá lá. Um dia, uma costureira bate na porta lá, fala com a secretária: quero falar com o patrão. Mas o que você quer? Fala comigo. Isso daí, o que é? Fala comigo, eu sou secretário aqui. Não, quero falar com ele porque é com ele. Ele não é pastor? É. Então, quero falar com ele. Aí chegou, deixa eu entrar aí. Aí entrou a pessoa, né? A mulher, que não era crente. Falou: Paulo, é o seguinte, se vocês não me trocarem de máquina, ou mandar aquele irmão calar a boca, eu vou sair da firma. Eu falei: mas como assim? Aí ele ficou o dia inteiro falando para mim que eu vou para o inferno. Não aguento mais não. O cara já está evangelizando. Chamei o cidadão, que era da nossa igreja. Falei: irmão, está maluco? Que pastor? Não é assim que evangeliza não, você é louco? A mulher querer sair da igreja, o que está fazendo? Pastor, estou evangelizando, falando a verdade. Mas tem gente que fala a verdade, rapaz. Você fala só do inferno para o dia inteiro, fala do amor de Jesus por ela, fala da cruz um pouco. Vai falar do inferno, ninguém se converte para do inferno não, mano. Não vai se converter não, mano. Aí, se uma irmã foi falar na minha igreja lá, foi visitar lá, e foi dar o testemunho no microfone, e toda pentecostal, e uma pessoa da firma veio me procurar, que não estava bem, estava em pecado, me perguntou se ia para o inferno. Eu falei assim: vai para o inferno mesmo. E foi ela falando para mim, a irmã, toda orgulhosa, estava falando de Jesus para a pessoa, e ela me falava dos pecados, e me perguntava assim: você foi para o inferno mesmo. E ficou uns 5 anos falando da imaginação dela. Aí entrou o microfone, mas ela não falou se ela falou do amor de Deus da pessoa. Dá um caminho, ou vocês acham que só tem inferno? Você é louco? Quem quer ir para o inferno? Ninguém, né? Nem eu, né? Só tem inferno? Não, tem o céu também, irmão. Fala do céu também. Glória. Fala do amor de Jesus, velho. Se a pessoa está assustada, está em pecado. E é comprovado: ninguém vem para o Senhor por medo. Viu?
Ninguém vem para o Senhor por medo. Está comprovado isso. Primeiro, quem lembra aqui? Assim, tem gente que vai lembrar, né? A tragédia lá nos Estados Unidos do World Trade Center. Foi acho que 2000 e... Não. Mas quando teve que a tragédia dos Estados Unidos lá que morreu milhares de pessoas no atentado terrorista, o maior do mundo, nos Estados Unidos. 11 de setembro, né? 2001? Isso, faz tempo. Olha aqui. Aí eu lendo um livro do Timothy Keller. Timothy Keller faleceu ano passado, um dos maiores missiólogos do mundo, né? Um grande missiólogo foi Timothy Keller. Ele disse assim, numa entrevista, que depois do World Trade Center, aí o repórter falou assim, mas o pastor Tim, depois da tragédia, muitas pessoas vieram para a sua igreja, porque ficaram assustados. Eu falei assim, sim, a minha igreja, só a minha, a dele era lá em Nova York, só a minha igreja quase que dobrou de membro, depois da tragédia do World Trade Center. A pessoa foi reflexiva, né? Mas, por pouco tempo, todos aqueles não ficaram na igreja, voltaram para suas vidas. Ou seja, o medo não converte ninguém. Você quer ver? Todo mundo achando que depois da pandemia as igrejas iam explodir de gente. Pelo contrário, diminuiu. As pessoas não virão para o Senhor por medo. Está provado. Não virão, mas virão se forem amadas. Essa é a verdade. As pessoas vêm para Cristo por causa do amor. Quantos que estão aqui só estão aqui porque às vezes está passando por uma luta, uma crise? Alguém do Evangelho te abraçou, alguém te evangelizou, alguém te visitou numa dor, num luto, numa dificuldade, numa tragédia. Fui assim, a maioria foi assim. As pessoas virão para o Senhor se elas forem amadas. Amem as pessoas, irmãos. Amem Califórnia, amem o seu bairro, amem esta igreja, exale o amor de Deus, e essa igreja vai encher, mas não vai encher por medo. Não pega o microfone, como até nossa igreja faz muito isso, eu não faço. Pega o caminhão da paz e fica para a rua da cidade lá, e pregando. Não adianta, eles não vão vir. Não adianta passar na frente do boteco, pegar um microfone com uma caixinha e gritar: olha, a Bíblia diz que a bebedice é do diabo, que o álcool é um vício. Eles não vão vir por isso, não virão por isso, mas fale para ele do amor de Deus. Faz diferente, fala assim: olha, meu querido, como eu já fiz isso evangelizando dentro de bar, já parei ali no Pirapó, eu entrei no boteco com violão, cantando hino, não apontei cachaça de ninguém, mas cantando louvor lá dentro. Eu disse: olha, meus queridos, vocês estão aqui agora, cada um de vocês tem uma situação familiar, mas vocês estão aqui nesse bar hoje, tomando essa bebida de vocês, mas escute, há um amor maior para vocês para ser revelado. E entramos e pregamos o Evangelho. E você percebe que um começou a chorar, o outro abaixou a cabeça, o outro fez assim, capinga, assim, para me ouvir. E não precisa bater em ninguém, é só falar do amor de Deus. Pregue o amor, fale do amor, porque o amor de Deus constrange a humanidade. Aleluia. A cruz de Cristo, que é a base do amor, constrange você e eu até hoje. Tem gente que quer muito motivo para cultuar, para vir para a igreja. Não precisa mais. Se você olhar para a cruz vai te constranger a estar aqui para glorificar e exaltar ao nome de Jesus. Aleluia. Não tem amor maior que esse.
Jesus dá a vida pelos seus amigos. Foi isso que ele fez. E nós devemos dar a vida uns pelos outros. Quem concorda com isso diz amém? Amém. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quantos podem dizer amém por esta palavra? É isso que Paulo está dizendo aqui. Não deveis nada a ninguém, senão o amor. E é interessante essa expressão aqui, irmãos, dever. Essa expressão dever no grego, opelet, essa expressão no grego, irmãos, ela é usada aqui para dever e lá em João 13,14 no lava-pé. Olha que interessante aqui. Nós devemos uns aos outros o que? Amor. Porque Jesus diz lá no texto em João 13,14: pois bem, depois que lavou os pés dos discípulos, se eu, sendo Salvador e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Esse devem é a mesma expressão do grego que Paulo diz aqui em Romanos 13:8. Você tem esse dever, como eu sendo seu mestre, sendo o Senhor aqui, eu lavei os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo. Verso 15 ele diz: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Como lavei os pés de vocês, vocês devem, vocês devem lavar os pés uns dos outros. É esse dever que nós devemos uns pelos outros. Nesse ambiente de dever aqui, em amor, não cabe aqui o orgulho, a avareza, a soberba. Por exemplo, no reino de Deus, ninguém é maior ou menor aqui não, é todo mundo igual. Porque eu canto, porque eu prego, porque eu faço, porque eu sou pastor, porque eu sou obreiro. Não, é todo mundo igual, é tudo servo, todo mundo é igual. Pelo contrário, eu aqui como pastor agora tenho essa obrigação, seu pastor também, nossos irmãos. Nós temos ministérios, devemos muito mais do que vocês. Quanto mais a gente cresce no ministério, mais servo nós nos tornamos. Eu estou aqui pregando para vocês não por orgulho, por nada, é porque a gente tem coração de servo. Eu vim aqui para te servir, eu vim aqui para te ajudar.